Meus irmãos, Hoje nós vamos para Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 4. Nós estudaremos até o versículo 9, mas nós leremos até o versículo 14, certo? Nós leremos do versículo 4 ao versículo 14, mas consideraremos hoje do verso 4 até o verso 9. Semana que vem, nós estudaremos do versículo 10 ao versículo 14. diz o texto: Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho: O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te louvamos pelo privilégio e a bênção que podemos mudar a tua palavra, que podemos voltar os nossos olhos à Escritura, podemos direcionar a nossa mente a ouvir, a entender o que a tua palavra diz acerca do Filho, acerca de sua revelação, de sua grandeza. Pedimos que nesta noite, Senhor, nos ilumine o entendimento, para entendermos mais profundamente acerca do Filho. Nossos irmãos hebreus que receberam esta epístola, Senhor, estavam com seu entendimento obscurecido acerca de Jesus. Eles estavam confusos, estavam enfraquecidos, constrangidos a voltarem a rituais da antiga aliança e abandonarem, Senhor, a verdade posta diante deles pela pregação do Evangelho no novo pacto. Pedimos que o Senhor nos livre destas fraquezas, mas se assim estivermos, Senhor, retroagindo na fé, e essas exposições de Hebreus nos fortaleçam, e elas nos impulsionem, que elas nos alavanquem a fé no Filho de Deus, sejamos enriquecidos, e recebamos crescimento, maturidade, e sejamos conduzidos a uma adoração mais bíblica acerca de Cristo, não apenas, Senhor, nos nossos atos de culto público, ou quando estamos reunidos comunitariamente, mas que tenhamos uma adoração mais bíblica no interior do nosso coração, nossa mente, nosso homem interno. Por isso te pedimos, nos ensina nessa noite, nos consola, nos edifica, nos fortalece, nos alegra com a tua presença e o teu ensino, tua doutrina. Doutrina que sai de tua boca é pura, Senhor, e ela é poderosa. Tua palavra diz em outro lugar que há uma espada que sai da tua boca. Esta é a tua doutrina e vem em direção a nós.
fere o nosso coração, mas que também o cura, o sara. Tu és a verdade, Senhor. Tu és nosso escudo. Pedimos iluminação nessa noite, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já temos considerado muitas coisas a respeito do capítulo 1 de Hebreus. Já vimos muitos ensinos desde a introdução mais geral da epístola até o versículo 3, que foi o nosso último estudo, onde estudamos sobre o resplendor da glória de Cristo e este Senhor como expressão exata do seu Pai. Estudamos que ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em estudos anteriores, nós estudamos que Cristo é o portador da revelação definitiva a respeito da vontade de Deus e que ele era, como diz o texto, superior aos profetas. Assim, nos diz o verso 1 e 2, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esses versículos são fundamentais para entendermos tudo que o autor aos Hebreus está tratando do verso 4 até o verso de número 14. Ele faz 7 citações de textos do Antigo Testamento, do verso 4 até o verso 14. É preciso nós entendermos isso. Por que ele está fazendo isso? Como fica aqui evidente para nós, sobressai aqui aos nossos olhos muitas citações dos Salmos, né? Mas também há uma citação aqui de 2 Samuel, uma citação aqui de Deuteronômio. Nós vamos ver todas essas citações e como o autor aos Hebreus interpreta essas passagens do Antigo Testamento, tendo Cristo em mente. Então nós podemos dizer que a interpretação do autor aos Hebreus do Antigo Testamento é uma interpretação cristológica, ou seja, ele interpreta o Antigo Testamento a partir de Cristo como seu cumprimento. Então ele segue uma dinâmica de promessa e cumprimento em Cristo. E é isso que nós vamos observar aqui. Então, depois dele ter tratado sobre a supremacia de Cristo sobre toda a criação, a supremacia de Cristo sobre toda a revelação, depois de ele já ter nos apontado Cristo como sacerdote, isso vai ser aprofundado mais à frente, principalmente a partir do capítulo 4. Aqui ele nos vai mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Mas a gente pode perguntar com a leitura moderna, né? Nosso tempo contemporâneo. Por que o autor aos Hebreus começa falando de anjos? Será que não era ponto pacífico na igreja primitiva que Jesus era superior aos anjos? A segunda pergunta que nós fazemos é: será que ele estava falando da mesma coisa que Paulo falou em Colossenses a respeito do culto aos anjos? Lembram disso? Paulo refuta e responde, recomenda, orienta e repreende a igreja de Colossos por uma espécie de culto aos anjos que estava acontecendo naquele período, naquele contexto que era chamado de heresia colossense. Será que é a mesma coisa? O que é que o autor aos Hebreus quer dizer quando ele fala, por exemplo, tu és meu filho, hoje te gerei, mencionando Salmo 2, verso 7. O que é gerar? O que é o pai gerar o filho? O que é a palavra hoje? Hoje te gerei. O que é isso? Quando foi que o pai gerou o filho? O que é essa geração? Se nós já sabemos, por vários ensinos da Escritura, do Novo Testamento, dos Evangelhos, que Jesus é criador e não é criatura, o que é então que quer dizer gerar na mentalidade bíblica do autor aos Hebreus, que dá a interpretação correta, perfeita e final do Salmo 2, verso 7? Então, o que é que quer dizer tudo isso? Por que ele está mencionando tudo isso? Então, numa leitura primária, nós vamos achar o texto muito difícil. E há um ponto aqui, principalmente nessa questão de gerar e o tempo que é mencionado a geração do filho. Hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. Esta é a frase mais difícil desse texto, mais complexa de interpretação e que os estudiosos têm interpretado de várias formas. Nós vamos observar como isso é posto aqui. Mas antes de olharmos vagarosamente cada ponto desses versículos, nós precisamos entender que os judeus da antiguidade acreditavam
que a lei de Moisés tinha sido dada por intermédio de anjos. Faz sentido para nós isso? A lei de Moisés tinha sido dada através de anjos. Assim criam os judeus antigos. Calvino fala isso no seu comentário e vários outros comentaristas também tratam sobre isso. Então, é exatamente por esse motivo que o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus é superior aos anjos. Esse é o sentido primário e mais central nesta passagem. Porque os judeus acreditavam que os anjos foram uma espécie de mediadores da revelação de Deus para o povo de Israel. E como a igreja dos Hebreus, que é essa que nós estamos estudando, estavam em fraqueza espiritual e estavam querendo voltar às práticas cerimoniais da religião judaica, esta era uma das questões que estava presente no contexto do problema na igreja entre os hebreus, os anjos como mediadores. Então, o autor aos Hebreus vai exaltar a Cristo como superior aos anjos. Nós vamos perceber que ele faz vários contrastes. Ele diz o que os anjos são e o que Cristo é. E por que Cristo é? Nós vamos perceber uma outra curiosidade aqui, que no versículo de número 3, nós temos uma menção a Cristo como Criador aqui, né? E sustentador. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não é? Então, mais à frente, quando nós lemos aqui, por exemplo, do verso 10, não é, até o verso 14, nós temos de novo o autor aos Hebreus focando Cristo como Criador. E então, do verso 4 até o verso de número 9, nós temos o autor aos Hebreus focando Cristo como superior aos anjos. Se nas duas extremidades do capítulo Jesus é mostrado como Criador, e no miolo, no meio do capítulo, Jesus é mostrado superior aos anjos, entende-se claramente que Jesus também é criador dos anjos. Então os anjos não podem ser superiores a Cristo. Os anjos são criados. Criados no sentido de servos, né? E criados no sentido de criatura. Eles foram criados por Cristo. Então, dito isso, irmãos, nós precisamos também considerar aqui duas coisas importantes, porque esse trecho é de uma importância grande no Novo Testamento. Em primeiro lugar, posso dizer que aqui temos uma abundância de textos usados pelo autor aos Hebreus e interpretados pelo autor aos Hebreus. Nós estamos aqui prestes a aprender como um escritor inspirado pelo Espírito Santo do Novo Testamento interpretava um autor inspirado do Espírito Santo do Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Então, como os autores do Novo Testamento liam o Antigo Testamento e interpretavam o Antigo Testamento. Isso é um ponto muito importante. Em segundo lugar, é porque esta parte da epístola nos mostra Cristo como um mediador inigualável. Ninguém se compara a Cristo. Jesus não é apenas um mensageiro. A palavra anjo é ângelos. Mensageiro. Jesus não é um mero mensageiro. Ele é um mensageiro, porque a Escritura vai dizer que Deus nos falou por ele, né? Ele nos falou por ele, como diz no início do capítulo, mas ele também é a mensagem. Ele não é só o mensageiro. Ele é a própria mensagem. E ele não é apenas a própria mensagem, ele é o objetivo da mensagem. Ele é aquele que emite a mensagem, e ele mesmo é a mensagem, e ele é o objetivo dela. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é? Então, um estudioso do Novo Testamento, F.F. Bruce, diz o seguinte em seus comentários bíblicos, esse especificamente sobre Hebreus. Ele diz assim: nesses versículos, nosso autor cita 7 passagens do Antigo Testamento para corroborar seu argumento de que o Filho de Deus é superior aos anjos. O uso que faz dessas passagens nos induz dos princípios distintivos da exegese bíblica, ou seja, da interpretação do Antigo Testamento, que recebe ilustrações mais abundantes ao longo de toda a epístola aos Hebreus. Aí ele diz: o uso geral que o Novo Testamento faz
do Antigo é um estudo altamente importante e interessante. Mas o uso do Antigo Testamento na Epístola aos Hebreus, embora tenha o seu lugar no estudo mais geral e mais amplo, exibe uma série de características próprias. Ou seja, em nenhum outro lugar do Novo Testamento o Antigo foi utilizado como é na Epístola aos Hebreus, mostrando Cristo como cumprimento das profecias, das promessas do Antigo Testamento. Aqui nós vamos, então, começar a considerar o texto em si, irmãos. E eu quero convidá-los a voltar os seus olhos para o texto. Vamos começar pela parte mais difícil do texto, mas à medida que a explicação for acontecendo, o texto vai se abrindo para nós como uma rosa, como uma flor, e a seu tempo abre-se, desabrocha para nós. Então, o maior problema que nós temos diante dos nossos olhos, da nossa mente, hoje é o verso 5, que nos diz: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Que é isso? Hoje te gerei. E quando Deus disse isso? Tu és meu filho. Deus disse isso várias vezes no Novo Testamento. Lembram-se disso? Deus disse que ele era seu filho no batismo. Deus disse na transfiguração. Não é? Então Deus disse algumas vezes. No anúncio do nascimento de Jesus, Deus está dizendo através do anjo que Jesus é filho dele. Então isso foi dito várias vezes. Mas a que momento esse texto está se referindo? Nós precisamos saber. Precisamos investigar e olhar para a Escritura, entender como o texto tem uma dinâmica própria para explicar isso àqueles leitores e também a nós. Para entender o verso 5, precisamos observar o verso 4 e também o verso 6, certo? E os textos do Antigo Testamento. Primeiro, olhe para o versículo 4. Tendo se tornado, o que é que diz aí? Superior aqui aos anjos, superior, kreiton em grego. Essa palavra é importante. E ela é literalmente superior. Ela está ligada, ou se pudéssemos traduzir aqui numa linguagem ainda mais contemporânea do que o texto que nós temos, o texto ficaria assim: tendo se tornado melhor do que os anjos. A palavra kreiton aqui pode ser traduzida tranquilamente como melhor do que os anjos. Mas não é apenas isso. A palavra tem uma relação semântica. O contexto que ela está inserida naquela época é muito maior do que apenas uma designação melhor. Essa palavra tem relação com outra, que nós lemos várias vezes na Bíblia, que é kratos, significa poder. Por exemplo, uma palavra que chama a nossa atenção, está ligada a kratos, é pantocrator, significa todo-poderoso. Então essas palavras estão todas juntas e elas têm uma dinâmica de funcionamento. Então quando o texto está dizendo que Cristo é kreiton, superior, está dizendo que ele é todo-poderoso e em termos de poder ele é infinitamente superior aos anjos. Ele é incomparavelmente superior aos anjos. Ele não é melhor em algumas áreas do que os anjos. Ele é muito superior aos anjos. Então aqui vejam, nós vamos considerar isso como algo muito importante, porque o texto continua dizendo que ele herdou, o que é que diz aí? Mais excelente nome do que eles, certo? Mais excelente nome do que eles. A que nome o autor aos Hebreus está falando? Será que é a palavra Jesus? A grafia Jesus? É isso? Quando a Bíblia fala que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, o que isso quer dizer? O que é que sangue quer dizer? Obra, né? Obra, não é o sangue físico, é o sacrifício. Então, a palavra ela tem um significado muito maior do que a própria materialidade do sangue. E a questão não está no sangue material de Cristo sendo derramado pelo salvo. É o sacrifício completo, toda a obra de salvação que acontece por meio do sacrifício de Jesus. Então, quando nós observamos aqui nome, isso aqui é muito importante, porque ele está se referindo, na verdade, a um título. Qual é o título? Verso 5. O que é que diz o verso 5? Pois a qual dos anjos jamais disse:
Aí, qual é o título? Filho. Filho de Deus é um título. Esta é a intenção do autor quando ele diz que Cristo herda um nome mais excelente do que os anjos. Qual é o nome? Cristo herda mais excelente que os anjos? Filho. Porque a nenhum dos anjos Deus Pai jamais disse, tu és meu filho. O autor dos Hebreus vai falar isso mais à frente. Embora os anjos sejam chamados de filhos de Deus em alguns outros lugares da Bíblia, nunca é o Pai falando deles, entende? Nunca é o Pai dizendo, você é meu filho, Gabriel, Miguel. Vocês são meus filhos. A relação filial dos anjos com Deus é uma relação criatural. Eles foram criados. A relação de Jesus como filho de Deus é uma relação de filho unigênito, filho da mesma natureza, da mesma espécie. Então, o nome mais excelente que o autor dos Hebreus está falando aqui, que é superior aos anjos, é o título, Filho de Deus. Ok. Sabedores disso, nós precisamos considerar aqui agora o verso de número 5. Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui nós temos dois versículos do Antigo Testamento, certo? Salmo 2, verso 7. 2 Samuel 7,14. O contexto de 2 Samuel 7,14 é uma fala de Deus em relação ao filho de Davi. E o contexto do Salmo 2,7 é um contexto de um salmo davídico de coroação. Na verdade, as duas coisas estão ligadas à coroação. Tanto ao filho de Davi, como no Salmo 2,7, coroação também do rei de Israel. Então, o contexto do Salmo 2 é um contexto que o rei é coroado. Certo? Esse é o contexto. Esta é a chave para entendermos a expressão tu és meu filho, hoje te gerei. A ideia de gerar e a ideia de hoje está ligada à coroação. Há vários elementos no Salmo 2 e em 2 Samuel 7 que não podem ser relacionados a Davi, nem podem ser relacionados a Salomão. Só podem ser relacionados ao Messias. E a tradição judaica olhava para o Salmo 2 como um salmo messiânico. Entende por quê o autor dos Hebreus está usando o Salmo 2 para a igreja dos Hebreus? Porque eles criam nisso. Eles criam que o Salmo 2 se referia ao Messias. E o autor dos Hebreus está conduzindo por essa linha de argumentação. E o interessante aqui, muito interessante, irmãos, é que todos os textos mencionados pelo autor dos Hebreus estão em ordem crescente em relação a Cristo. Eles estão em ordem crescente. E aqui um dado importante. Ele está tratando do estado de exaltação de Cristo, não do estado de humilhação. Toda a argumentação que ele está desenvolvendo do verso 4 até o verso de número 14 se refere ao estado de exaltação de Cristo. Então, de que fases é composto o estado de exaltação de Cristo? Primeira fase, ressurreição. Segunda fase, ascensão. Terceira fase, Cristo assenta-se à direita do Pai. Quarta fase, a segunda vinda. Certo? Ele está trabalhando com base no estado de exaltação de Cristo. Isso aqui é muito importante para nós entendermos a passagem. Sim. Essa é uma possível interpretação. Na verdade, essa é uma das. Mas ela não se harmoniza com o texto. Porque não estamos tratando aqui da encarnação. O texto não está tratando da encarnação. Nem o Salmo 2 está tratando da encarnação. O Salmo 2 está tratando de coroação. Né? Então, este é um dos perigos
hermenêuticos, interpretativos, de interpretarmos uma palavra conforme ela é majoritariamente usada no nosso contexto, no nosso entendimento. E necessariamente não é assim que as palavras aparecem na Bíblia, né? É claro que, como eu disse, essa é uma possibilidade que muitos intérpretes usam para lidar com esse texto, mas que vai ser carregada de problemas em termos culturais. Nós vamos falar como era e se pensava naquela época a respeito disso. E nós vamos entender muito claramente quando eu mencionar uma questão cultural aqui, porque o autor aos Hebreus está trabalhando, lembremos, com a teologia judaica, ele está trabalhando com a cultura da época greco-romana, para ensinar ao povo a partir de uma compreensão que o povo já tinha. A didática do autor aos Hebreus aqui é maravilhosa. Ele não parte do desconhecido, entende? Ele não parte do desconhecido. Ele parte de onde os irmãos entendiam. Então, eles criam que o Salmo 2 era relacionado ao Messias, ungido, e reinaria. Então, ele parte exatamente dali. Então, quando o texto diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, 2 Samuel 7,14, aqui nós temos algo que não pode se relacionar aos anjos, certo? Deus nunca disse isso aos anjos. Eu sou o pai de vocês e vocês são meus filhos. Então, aquela palavra de 2 Samuel mencionada pelo autor aos Hebreus só pode se referir a Cristo. Aqui, então, o autor aos Hebreus está dizendo aos irmãos daquela igreja: Jesus é superior aos anjos, como filho de Deus. E filho aqui não tem simplesmente a ver com a relação que Jesus tinha com o Pai. Tem a ver com o título que Cristo tem como filho de Deus. O autor aos Hebreus está tratando da realeza de Cristo, certo? É o que ele está trabalhando aqui nesse texto. Então, os anjos, vejam só, irmãos, estiveram presentes em vários momentos decisivos da vida de Jesus, né? Em vários momentos. Isso aqui é bom para ouvirmos e assimilarmos junto com toda essa gama de informações desse texto. Vejam só, eles estão sob a autoridade do Filho, mas eles aparecem no nascimento do Filho, eles aparecem na tentação, né? Eles servem a Jesus depois da tentação. Jesus é consolado por um anjo quando ele está em angústia. Lembram-se disso? Quando Jesus ressuscita, os anjos estão lá no túmulo. Então, os anjos estão presentes em vários momentos na caminhada de Jesus. Na angústia, quando Jesus vai ser preso, ele diz que se ele quisesse, ele podia pedir ao Pai legiões de anjos para livrá-lo. Todos esses textos estão mostrando que os anjos são subservientes a Cristo, que eles são servos de Cristo, em que eles não são nenhuma espécie de mediadores entre Deus e os homens. Então, o autor está mostrando aos hebreus que eles precisavam se afastar daquilo. Mas nós fazemos a pergunta, voltando ao texto, voltando à pergunta: quando foi que Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Sabendo o momento em que isso acontece, responderemos a pergunta: se foi na geração do ventre de Maria, se foi no batismo, é outra interpretação. Alguns vão dizer, Deus disse a ele no batismo, tu és meu filho. Mas o texto diz lá, tu és meu filho em quem me comprazo. É isso que é dito. Na transfiguração, ó, semelhante. Então, quando Deus disse isso ao seu filho, um comentarista do Novo Testamento chamado Richard Phillips nos diz o seguinte, ele nos traz uma informação interessante, informação histórica. A sociedade romana, e essa igreja estava imersa nisso, né, nesse contexto, quando um filho chegava à idade adulta, caso fosse aprovado como homem por seu pai, poderia ser cerimonialmente recebido e outorgado com seu nome. Vocês entenderam isso? Quando o homem chegava à fase adulta, ele então era emancipado do seu pai. E ele agora carregava a autoridade, o nome do pai.
Quando isso acontecia na sociedade romana? Um filho adulto, filho homem, que assumiria suas responsabilidades como homem. Vamos para Romanos capítulo 1. Romanos, Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi, mas o que é que diz agora? Filho de Deus, com poder. Segundo, o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quando Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo esse versículo 4. Hã? Isso não quer dizer que ele não era filho antes. Cristo é filho eternamente. Nem o autor aos Hebreus, nem Paulo está dizendo que não existia filiação de Cristo antes da ressurreição. O ponto não é esse. O ponto aqui de designado Filho de Deus com poder tem a ver com a coroação. Cristo ressuscita e diz aquela famosa frase: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ali foi quando o Pai disse: tu és meu filho, hoje te gerei. sim, sim. Exato. E por que o autor aos Hebreus está fazendo isso? Porque o centro da epístola é mostrar Jesus como um superior sumo sacerdote. E Jesus só poderia ser sumo sacerdote superior, a ordem de Arão, se ele fosse homem e Deus. Então, esse sumo sacerdote também é rei e também é profeta. Então, por isso que o autor aos Hebreus está fazendo constantes relações à divindade e à humanidade de Cristo, né? E à sua majestade. Ele encarnou, ele veio e ele triunfou. Então, a relação de hoje de Jerei com a humanidade de Cristo tem a ver com a ressurreição. Por quê? Isso aqui é importante nós entendermos também. Porque a ideia da ressurreição aqui é que Cristo cumpriu tudo que era necessário para consumar a justificação. Vocês estão entendendo? Ele foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz, como disse Paulo, e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo diz: ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nada teria acontecido. Está consumado. O preço estava pago. A ideia do cordeiro morto, né, agora estava se consumando. Né? Então, quando ele ressuscita, a ideia aqui do texto do grego em Paulo é muito interessante, porque quando nós lemos aqui, ele foi designado Filho de Deus com poder, essa palavra, essa frase em grego, ela está ligada. É como se nós colocássemos ela com hífens. Então você tem que ler junta. Ele foi designado Filho de Deus com poder. Quando ele foi designado Filho de Deus com poder? O próprio versículo responde: na ressurreição. Então aqui está falando de quando Cristo é coroado. Então, quando olhamos de modo muito culturalmente ocidental para as palavras gerei e hoje, nós perdemos de vista como os próprios hebreus liam o texto do Antigo Testamento. E se o autor aos Hebreus está escrevendo para judeus, ele está levando os judeus a entenderem por sua própria leitura que Jesus é superior aos anjos. Lembra do que eu disse? Ele não parte do desconhecido, ele parte do que eles sabiam. Então, o maior desafio para interpretarmos a Bíblia
é entendermos como o autor estava falando e como os receptores entenderiam a correspondência. Então aqui nós já temos todo o pano de fundo necessário para entendermos isso. Então agora nós vamos para o verso 7, verso 6 e 7, para continuarmos entendendo tudo isso. Sim. Porque ele está argumentando aqui, né? Aqui ele está argumentando com os leitores, né? Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele pega a afirmação do Salmo 2, 7 e diz aos hebreus, Deus disse isso a algum anjo? Tu és meu filho, hoje te gerei. Né? A resposta imediata é não. Um uso retórico, né, do autor dos hebreus. A resposta imediata é não. Para qualquer pergunta que ele está fazendo aqui, ele força o leitor a dar a resposta que ele precisa para continuar a argumentação. Né? Ok? Sim. Da NVI. Certo? Então vamos para o verso 6. E aqui vamos entrar no segundo argumento do autor. Aqui ele vai usar o Salmo 97, verso 7, e Deuteronômio 32, 43, e vai aplicar isso aos anjos. Veja só o que ele diz. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Verso 7. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo. Né? Eu estou falando dos anjos aqui, viu? Uma turma aí que fica dizendo que o povo vai ser labareda de fogo. Não tem nada a ver. Tá se referindo ao nossa, né? E crente que já cumprimenta o outro como labareda. Pai do Senhor, labareda. Então, labareda. Os crentes são engraçados, né? Então, veja, aqui há uma coisa muito interessante a considerarmos, porque no contexto hebraico, veja só, tá? Os anjos eram chamados de Elohim. Entenda aqui a argumentação. O que significa a palavra Elohim? Esse é um título para Deus, é o nome de Deus. Então, muitas vezes, os anjos em hebraico, no Antigo Testamento, no texto hebraico, eram chamados deuses. Isso era um modo incomum no Antigo Testamento, mas estava lá. Certo? Ok até aqui? Vamos lá. Mas quando o autor aos Hebreus menciona esta passagem aqui, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto aos anjos diz aquele que a seus anjos fez ventos e tal. Quando ele usa toda essa argumentação, ele usa a Septuaginta. Ele não está usando o texto hebraico. Certo? A menção que ele faz ao texto do Antigo Testamento é da tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, que era chamada Septuaginta. E a Septuaginta já traduzia Elohim por anjos. Ok? Aqui. Então, a leitura correta do texto hebraico, quando aparecia Elohim, era anjos. Literalmente, a tradução seria Deus. Certo? E como é que a gente entende isso, pastor? Vai ficar simples agora, veja. Gênesis 1 usa esse título para Deus, Elohim. No princípio, Elohim criou céus e a terra. Essa palavra ela é plural no hebraico. Então é como se tivesse, no Gênesis 1, no princípio, deuses criaram céus e a terra. Pode entender. Mas a continuidade do texto não está dizendo que há uma multiplicidade de Deus, mas um Deus. O que o texto está mostrando ali em Gênesis 1 é que existe uma pluralidade em Deus. Por quê? Porque ele é trindade. Certo? Isso vai sendo mostrado várias outras vezes no livro do Gênesis. Desçamos e confundamos. Façamos o homem à imagem e semelhança. Então isso vai sendo mostrado no livro do Gênesis e alguns estudiosos chamam de plural majestático. Mas numa leitura cristã está mais ligada a essa pluralidade e unidade da trindade. Então Elohim foi usada para Yahvé. É uma palavra, um dos nomes de Deus
das Escrituras. E Elohim também foi usada para anjos. Então, volto a dizer. É preciso observar como as palavras eram usadas no tempo pelos autores, para entender o que a mensagem quer dizer. Bom, na lógica da utilização das palavras bíblicas, em qualquer outra linguagem do mundo, uma palavra não é uma coisa só sempre, entende? Em nenhum lugar do mundo isso acontece assim. E no português é que é mais complicado, né? Quando você fala banco, o que é banco? É, pode ser um banco grande, pode ser um tamborete, que a gente chama de banco, né? A gente fala para um povo de outro lugar, eu estava sentado num tamborete, eu digo, que tamborete? O senhor não sabe, mas pode ser um banco, uma agência, né, bancária. A gente pode estar falando de banco de dados, pode estar falando uma série de questões. Então, a gente chama isso de quê? De universo semântico. Uma palavra pode ter vários significados diferentes e é preciso entender qual é o contexto dela para entendermos o que é que ela está dizendo. Então, quando o texto usa, tendo a lógica, Elohim para anjos, a ideia é se referir a essas criaturas como seres gloriosos. Essa é a ideia do texto hebraico. Mas a tradução que Jesus usava, que os apóstolos usavam, que o autor dos Hebreus usava, era a Septuaginta. Jesus lia a Septuaginta. Era a tradução grega do Antigo Testamento. Então, o autor dos Hebreus, quando usa o Salmo aqui 97 com a Septuaginta, ele também está nos dizendo assim, aquela tradução está certa, era isso mesmo. Anjos. Todos os anjos de Deus o adorem. Certo? A mesma uma interpretação parecida, ele vai dar a Deuteronômio 32, 43. Vai aplicar aquilo ali aos anjos. Então, o autor dos Hebreus aprofunda seu argumento aqui, mostrando que Cristo é superior aos anjos, não apenas de modo funcional, mas Cristo é Senhor absoluto sobre os anjos, porque os anjos são adoradores de Cristo. É isso que o autor aos Hebreus está nos mostrando. Por isso eles não são mediadores. Eles são mensageiros que cumprem a vontade de Deus, mas eles não são mediadores. Por isso, eles não devem ser venerados. Não devem ser adorados. É o que o autor aos Hebreus está ensinando. Aquela igreja, né? Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Verso 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Vamos lá para a labareda, né? Essa porção vem do Salmo 104, verso 4, né? Ele extrai isso daquela passagem. E o que ele quer dizer com anjos aqui como labareda de fogo, como ventos, né? Aquele que a seus anjos faz ventos. Claro que a ideia aqui não é Deus transformar um anjo em vento e em fogo. Mas a ideia do autor aqui é falar da rapidez do vento e como os anjos cumprem rapidamente as ordens divinas, né? E o poder do fogo. Então, os anjos são seres poderosos e rápidos em cumprir aquilo designado por seu Criador. E no contexto é isso. Eles cumprem aquilo que Cristo ordena. Veja as implicações práticas disso para aquela igreja e para nós. Os anjos são espíritos ministradores e são servos fiéis de Cristo. Cumprem rapidamente suas ordens como ventos e poderosamente se dedicam a fazer aquilo que Cristo ordenou. E aí a pergunta que salta do texto para nós, assim nas entrelinhas. E nós? E a igreja? Qual é a postura da igreja? Os anjos rapidamente atendem à voz do Criador. Dedicam-se poderosamente a cumprir a sua vontade. E a igreja? O movimento dos anjos é para a glória do Filho. E o movimento da igreja? Era para a glória do Filho.
Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre a humildade dos anjos. Eles são, eles são seres gloriosos. Estes anjos não caíram. Paulo chama eles de anjos eleitos. E jamais cairão. Uma vez que a queda aconteceu, os anjos que ficaram são chamados de anjos eleitos, então eles não podem cair. Eles são seres infinitamente mais gloriosos. Muito gloriosos. Mas não são vistos da mesma forma que os homens são por Deus. Veja que coisa interessante. Nenhuma criatura se assemelha ao homem diante dos olhos de Deus. Mas os anjos que são cheios de glória se submetem humildemente ao Criador e cumprem suas ordens. E os seres humanos? Não. Os seres humanos são soberbos, orgulhosos, caídos, rebeldes, submissos, lentos em cumprir as ordens do Todo-Poderoso. Negociam seus pecados em relação à obediência. Sempre buscam a sua própria glória e não a glória do Criador. Os anjos cheios de glória buscam a glória do Criador. Os homens inglórios, em pecado, buscam a sua própria glória. Veja o contraste. A lapada do autor dos Hebreus estava dando, né? Na igreja naquela época. Aqui é um contraste decisivo, porque o texto diz, dos anjos ele diz, veja só, isso aqui é muito interessante. Verso 6. Novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz. Ele diz aos anjos, adorem o Filho. É o que é dito aos anjos, adorem o Filho. Mas acerca do Filho, o que é que se diz? No verso de número 8. O teu trono, ó Deus, é para todos. Veja, o que se diz sobre o anjo, os anjos, e o que se diz sobre o filho. Então, o título de filho aqui não é honorífico, né? O título de filho aqui tem a ver com a natureza poderosa do filho, a sua glória, a sua majestade, a sua autoridade de comando, né? As implicações aqui são bem contundentes. Então, vamos chegar na última parte, que é o verso 8 e 9 do texto, viu? Não é a última parte do estudo, é a última parte do texto. Verso 8 e 9. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Veja a declaração. Acerca do filho, o teu trono, ó Deus. Então, o autor dos Hebreus está chamando Jesus de quê? Deus. Está dizendo claramente, o filho é divino, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. O que é o teu Deus aqui? Deus, o teu Deus. Pai, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Muito bom isso aqui, interessante. Quem são os companheiros? Não são os anjos. São os crentes. São os crentes. Nós vamos chegar aqui nesse texto. Nós vamos investigar aqui um pouquinho mais. Jesus é mostrado como ungido, né? A ideia de ungido é Messias. O título Cristo significa Messias, ungido. Então o texto aqui está mostrando Cristo como o ungido. O texto é claro, no verso 9. Ele é o ungido. E o verso 8 está mostrando Cristo como rei. O teu trono, ó Deus, permanece. Então a realeza de Cristo está sendo mostrada aqui com muita contundência pelo autor da Epístola aos Hebreus. Então temos aqui uma declaração da supremacia de Jesus, não só sobre os anjos, mas sobre os seus companheiros. E aí Osborne diz o seguinte, Grant Osborne, no cenário das bodas do Salmo, é o Salmo que é utilizado aqui,
no cenário das bodas do Salmo, isso significa que o noivo é elevado acima dos outros e participam das bodas. O noivo é chamado de ungido, é o cenário do Salmo que é utilizado. E é significativo que o seu reinado soberano deva ser caracterizado principalmente por contentamento ou pela alegria do céu. É significativo que o reino do ungido seja marcado por contentamento. Por quê? O texto vai dizer no versículo 9, veja só. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O reino do Filho é marcado pela justiça, certo? E pela erradicação do pecado. Por causa disso, a alegria e o contentamento são abundantes e é crescente no meio do seu povo, seus súditos. Então, o seu reino continua as boas. O seu reino será um reinado de alegria e paz, diferente de qualquer outro reino deste mundo. Fazer parte da família de Deus e desfrutar do reinado do seu filho será verdadeiramente um antegozo do céu. E aí ele continua. Esse deve ser um objetivo tanto da adoração quanto da comunhão na igreja, como o corpo de Cristo. Nós nos esforçamos para permitir que a sua alegria, a alegria de Cristo e a alegria do céu governe o nosso tempo juntos, como igreja aqui e hoje. O reino de Cristo, que é eterno e que invadirá toda a criação, hoje está derramado sobre a igreja como reino de justiça e de obediência. Então, irmãos, há uma série de questões aqui que eu quero falar para vocês em termos aplicativos sobre tudo isso que a gente viu até agora. 32 aplicações aqui. Vamos listei. Primeiro, nós vamos voltar ao que vimos lá no início sobre o uso da palavra creator, superior. Essa palavra estabelece um princípio fundamental para a vida da igreja. E ela é importante aqui no texto que nós estamos observando no verso 4. É importante porque nenhuma autoridade espiritual criada pode ser rival de Jesus. Nenhum. Nenhum rei, nenhum governante, nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum anjo, nada, ninguém. Nenhuma criatura é rival de Cristo. Se o Filho é superior aos anjos, os mais elevados mensageiros celestiais, ele também é elevado sobre qualquer outra criatura, outra autoridade. Então, nenhuma tradição religiosa, nenhuma liderança eclesiástico-política se compara a Cristo. Isso protege a igreja da idolatria, certo? Em todos os termos. Seja idolatria política, seja idolatria religiosa, em todos os termos, isso protege a igreja da idolatria. Porque Cristo, e unicamente Cristo, está elevado acima de todos. Isso nos lembra que a autoridade de Cristo é inigualável. Por isso, nos leva a nos submetermos constantemente e sempre à autoridade do Senhor. Ele é superior aos anjos, superior a qualquer outra autoridade. E nós devemos estar em submissão à sua autoridade. A segunda coisa, o fato de Cristo ser filho de Deus, de ele possuir esse título, fundamenta a nossa segurança de salvação. Conforme nos ensina o verso 5. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então o autor não introduz aqui uma incerteza a respeito da ideia de quando Cristo foi proclamado filho de Deus. Na verdade, ele está proclamando publicamente a identidade real de Cristo, especialmente à luz da ressurreição. E a ressurreição é fundamental para garantir a nossa salvação. Isso significa que a nossa salvação está ancorada não no mensageiro humano, não numa organização humana. A nossa salvação está ancorada no Filho, absolutamente no Filho. O Filho é eternamente filho do Pai e é o governante eterno da igreja. Perceba como esta passagem, este texto, vai de encontro frontalmente
às autoridades religiosas de vários grupos sectários. Perceba como a Epístola aos Hebreus é frontalmente combativa a qualquer tipo de grupo religioso que tenha grandes autoridades humanas ou que diga que pode mediar a salvação humana de alguma forma. Somente Cristo faz isso. Somente Ele é mediador e somente Ele reina. Em terceiro lugar, irmãos, a relação única entre o Pai e o Filho molda nossa compreensão acerca de Deus. Deus nunca disse a um anjo: eu lhe serei por pai. Deus nunca disse a um anjo. Essa é uma frase exclusiva ao Filho, que é o revelador perfeito do Pai. E por causa desta frase dita ao Filho, Paulo nos diz em Gálatas 4, nós podemos dizer: Abba, Pai. Ele nos chama de filhos. Irmãos, entenda isso. Os anjos não escutam do Pai: vocês são meus filhos. Nós ouvimos do Pai: vocês são meus filhos. Por causa do Filho. Você pode imaginar os anjos contemplando isso. Inveja eles não têm porque eles não são pecaminosos, né? Mas eles sabem do privilégio que nós temos. Você pode imaginar, pode pensar, que eles não têm pecado. Eles não têm pecado. E Deus não diz a eles: meus filhos. Nós temos, e muitos. E por causa de Cristo, Deus olha para nós e diz: meus filhos, vinde benditos. Toda espiritualidade e rejeita o Filho como um único e suficiente mediador. Toda e qualquer manifestação espiritual que rejeita Jesus, como a Escritura diz, rejeitou a Deus. Rejeitou a Deus. Quarto lugar, irmãos, a adoração cristã, ouça-me e entenda isso e guarde o seu coração. A adoração cristã é determinada por quem é Jesus, não pelos costumes religiosos. Isso é o que determina a adoração cristã. Não é se nós somos reformados em Deus. É a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Não é uma questão estética que determina a verdadeira adoração. Não são aparatos humanos, conduções humanas. A igreja é chamada a examinar sua adoração. Se essa adoração reflete, irmãos, a supremacia real de Cristo, ou se Cristo se tornou apenas um elemento no culto. Cristo não é um elemento no culto. Ele é o Santo. A nossa adoração deve ser consciente de que ele é supremo. Veja, essa mensagem é tão atual porque nós vivemos num tempo em que as pessoas querem experiências. As experiências valem mais do que Cristo. Sentir é mais precioso do que o próprio Cristo. O que importa é sentir. Essa é uma marca do nosso tempo. A majestade de Cristo não é observada, não é a nossa busca na nossa geração. Hebreus nos orienta, então, verdadeiramente a uma adoração, agora literalmente reformada, agora reformada pela Bíblia, reformada pela Escritura, centrada em Deus e orientada pelas Escrituras, porque assim nós seremos conduzidos a Cristo. Aprendemos também que o serviço dos anjos define o lugar correto das criaturas diante de Deus. Qual é o lugar correto das criaturas diante de Deus? Isso é ensinado na Epístola aos Hebreus, no primeiro capítulo, com a frase: ventos e labaredas de fogo. Ele os fez ministros, que são ventos e labaredas de fogo.
o texto nos ensina que até os seres mais gloriosos existem para servir a Deus. Os seres mais gloriosos estão empenhados em servir a Deus. Isso tem implicações diretas para nós. A grandeza do reino de Deus deve ser contemplada pelos seus servos, mas também está ligada ao nosso serviço, ao que nós fazemos para Deus, não ao status. Estarmos no reino de Deus está ligado com o que vamos fazer para servi-lo. A igreja aprende, irmãos, que toda vocação cristã, um chamado cristão, por mais visível ou invisível que seja, deve refletir a lógica do serviço humilde a Deus, assim como os anjos são humildes. Mas há muitas pessoas que na igreja querem servir, mas não querem servir humildemente. Elas estão em busca de aplausos terrenos, reconhecimentos terrenos, medalhas terrenas, troféus terrenos. Os anjos nos ensinam nesse texto que nós devemos servir a Deus com humildade, contrição no coração. Nenhum serviço feito a Deus deve ser instrumento de vanglória. Nenhum. Porque só tem um que é glorioso, entende? Essa é a lógica. Só tem um que é glorioso. Este versículo nos mostra, irmãos, como os seres sem pecado, como os anjos, adoram a Cristo, andam em humildade, o servem, obedecem suas ordens. Isso é uma lição muito grande para nós. Porque muitas vezes nós escondemos no nosso coração a busca da glória humana e dizendo toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Quando na verdade não é. Vós me honrais com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não se engana. É o homem se enganando, é a cegueira do Éden. É o homem se enganando. O texto também nos ensina a distinção entre o Criador e a criatura e nos mostra que isso protege a fé da igreja. Porque somos ensinados a diferenciar Cristo dos anjos. Então o autor aqui está preservando a igreja de confusões teológicas que enfraquecem a fé daquele povo. Isso nos alerta, irmãos, contra qualquer tipo de teologia que diminua Jesus. Qualquer tipo. Diretamente ou indiretamente. As mais sutis são as que dizem, não, aqui a gente crê que Jesus é Deus. Aqui a gente adora Jesus. Jesus é uma pessoa da Trindade. Esses são os disfarces mais sutis, quando na verdade Cristo não é supremo. Essa advertência do autor aos Hebreus está dizendo que a saúde espiritual da igreja depende da manutenção dessa distinção bíblica. Cristo é infinitamente superior às suas criaturas. Não seria este um dos grandes erros da igreja de Roma também? Não seria esse um dos grandes erros dos impérios evangélicos que nós temos no nosso tempo? Grandes impérios evangélicos de homens que estão buscando glória para si, que se colocam como mediadores, que diminuem a grandeza de Cristo, que colocam nas suas cerimônias um novo sacrifício, como a missa. Mas isso não é um mal apenas do catolicismo romano, isso está presente também no meio evangélico em muitos lugares. Em oitavo lugar, irmãos, falta pouco para 32. A divindade de Cristo sustenta a nossa perseverança, porque Ele é divino e eterno. Nós perseveraremos, não porque nós temos força, mas porque Ele tem força, porque Ele tem poder. Quando o Filho aqui é chamado de Deus, explicitamente, né, no verso 8, ele é declarado eterno, então isso nos mostra que há uma solidez ali. Ele tem um trono, ele é um rei, e ele tem súditos, e ele sempre terá esses súditos. Se Cristo reina para todo sempre, então nenhuma circunstância histórica de perseguição ou de sofrimento pode anular o seu governo. Nada. Essa é uma verdade que deve nos consolar
Porque nós vivemos hoje no Brasil um contexto de instabilidade política, instabilidade jurídica, instabilidade econômica. Somado a isso, nós temos um contexto de instabilidade teológica no cristianismo. Ou seja, está um caos, mas Cristo está no trono, irmãos, e reina. Isso consola a igreja, isso nos mostra que a perseverança da igreja depende daquele que a chamou. O seu trono está estabelecido. A maldade não triunfará. As notícias que nós vamos vendo todos os dias vai nos parecendo que o mal está triunfando grandemente. E que tudo está acontecendo corroborando as astutas ciladas do inimigo. Não é assim. Ainda que o mal exista e ainda que o mal opere, Cristo reina. Nono. Cada número é um... Puxa, para terminar logo esse negócio. O cetro do filho é um cetro de equidade, retidão, bondade. Isso é a base do reino de Cristo. Imagine isso, uma coisa maravilhosa. A base do reino de Cristo é a sua bondade. E significa que o senhorio de Cristo não é arbitrário, é justo e santo. E nessa justiça e nessa santidade, a bondade, a graça, a misericórdia, a igreja é chamada a refletir nisso. A refletir em quem é o seu próprio rei. Porque quando nós entendemos quem é o rei, entendemos o que será a nossa comunidade, entende? Se o nosso rei é justo, como deve ser a nossa comunidade? Justa. Se o nosso rei é misericordioso, como deve ser a nossa comunidade? Misericordiosa. Se o nosso rei é amoroso, como deve ser a nossa comunidade? Amorosa. Se o nosso rei é santo, como deve ser a comunidade que nós pertencemos? Deve ser santa também. Então a igreja é chamada a refletir essa justiça comunitariamente. Não só na igreja local, mas no contexto maior onde estamos inseridos. Na cidade. Na sociedade. A ética cristã nasce da submissão ao rei. Porque a ética cristã é vivermos como o rei diz que devemos viver. Então isso molda tudo. Muda tudo. Muda a forma que nós olhamos para as coisas e para as pessoas. O Senhor nos chamou para sermos luzeiros num mundo coberto de trevas espirituais. Número 10. O filho é ungido com óleo de alegria. Isso revela que o reino de Cristo é caracterizado não apenas por poder, não apenas por justiça, não apenas por santidade, mas por alegria. Coisa maravilhosa. Uma das marcas do reino de Cristo é a alegria. Então isso confronta qualquer espiritualidade marcada pelo legalismo. A espiritualidade cristã não é marcada pelo legalismo, é marcada pela alegria de servir e obedecer a Cristo. E vivermos juntos com o seu povo. A igreja é chamada a viver em uma comunidade que já participa da alegria no reino. Os crentes são chamados a participar disso, numa igreja local. Uma igreja que vive a alegria do reino. A igreja de Cristo deve ser uma igreja alegre em Cristo. Alegre em Cristo. Enfrentaremos tristezas, pesares, mas lembraremos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não ignoraremos as dores, mas nos lembraremos de Ele é a alegria. Tem um corinho antigo que dizia: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? E é verdade. É baseado em Hebreus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Somos chamados a nutrirmos uma comunidade alegre. Lembre dessa frase. Somos chamados
a nutrirmos uma comunidade alegre. Uma comunidade alegre que adora Jesus, porque o próprio Jesus nos proporciona essa oportunidade. Amém? Deus nos abençoe. As outras 22 aplicações vão ficar para a semana que vem. Alguma pergunta, irmãos? Tudo certo? Amém. Vamos orar. Senhor, quão sublime tu és, exaltado, exaltado. Nenhum anjo sentou ao teu lado, ó Pai. Nenhum anjo sentou-se no trono. Mas teu filho está no trono para sempre. A tua palavra diz que nós sentaremos em tronos. Senhor, que grande privilégio nosso. Como teu povo, como corpo de Cristo. Ah, Senhor, se nós entendêssemos a glória da igreja e reflete a glória de Deus. Obrigado por esse texto, Senhor. Faz com que essa palavra, esse estudo, todas as meditações que fizemos hoje, permaneçam no nosso coração e na nossa mente durante o restante dessa semana. Que meditemos na tua majestade, teu poder. Meditemos também nessas lições valiosas de quem são teus servos, os anjos celestiais, e que eles nos ensinem no serviço e na adoração ao Criador. Leva-nos em paz, Senhor, para as nossas casas. É o que nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nos abençoe, meus queridos.